Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa de hoje vai falar sobre cuidados na pele. Você sabia que 90% dos adolescentes têm este problema e metade dos adultos? E uma pesquisa britânica apontou que as pessoas que têm este problema têm 60% de chances de desenvolver, sabe o quê? Depressão. É por isso que o programa de hoje vai falar sobre esse assunto. Nós vamos fazer várias perguntas e desmistificar sobre mito e verdade. E também vamos falar sobre mostrar uma receita de iogurte de morango e inhame. Será que combina? O Manhã Viva já começou, não sai daí. Manhã Viva já está de volta, eu não falei que era rapidinho. E como a gente já falou hoje, falando sobre acne, Rafa está aqui do meu lado. E aí, tem muita pergunta que o pessoal deve fazer hoje, né? Com certeza, um assunto muito interessante. Inclusive, eu tenho algumas perguntas para fazer também, eu né? Também. Respeito. Olha, mais uma vez, parabéns, Rodrigo, a equipe de São Paulo pela estreia do jornal aí, na parte da manhã. É uma grande vitória, tanto para toda a nossa TV, mas também para toda a nossa grade, né? A nossa grade de programação e a internet, é claro, né? Então, nós queremos também começar o nosso programa nos unindo em oração por essas 157 vítimas, né, do acidente aéreo lá na Etiópia e também pelos 2 mortos, Renata, devido a essas fortes chuvas ali na cidade de São Paulo e arredores, causaram, né, duas vítimas. Então a gente também quer rezar por essas pessoas, pedindo a Deus também o consolo às suas famílias. Bom, você que deseja então participar conosco sobre o tema de hoje, envie a sua pergunta pelo @manhãviva no Instagram, que a gente vai aqui interagindo com a nossa médica, a nossa convidada no dia de hoje. É isso mesmo, tem muita pergunta porque tem muito mito e tem muita verdade. A Thaís Notarangeli, eu li aqui para não errar, tá, gente? Porque o nome é espanhol, italiano? Italiano. Ah, então tá bom. Você já veio no nosso programa, que bom que você voltou, deu super certo. Vamos já começar. Eu fico feliz, é um prazer. Já vamos começar. O que é acne e o que é espinha? Na verdade, acne é um nome dado a um conjunto de cravinhos, que são os comedões, e as espinhas. Tá? Então, acne é o termo da doença. A espinha, ela é a lesão em si na pele. Legal. E assim, vamos lá. A gente, sempre quando fala de acne, a gente pensa em adolescente. Mas quando eu fui ler sobre o assunto, sobre o tema, eu falei, nossa, tem adulto também com esse problema, é verdade? Sim, é verdade. A acne mais comum é na adolescência. Mas existe também a acne da mulher adulta, que é caracterizado como uma acne a partir dos 25 anos de idade. E ela pode ser persistente, que é aquela acne que começou na adolescência e ela permanece depois na idade adulta. E ela pode acontecer, a pessoa não tem espinha na adolescência e ela vem a ter espinha na idade adulta, a partir dos 25 anos. Pode ter em homem também, mas em mulher é mais comum. É mais comum por quê? Existem algumas alterações hormonais que a gente precisa investigar, que pode estar associada com a acne da mulher adulta. Pode ter algumas... A causa mais comum é o hiperandrogenismo, na verdade, que são os hormônios androgênicos, que estão associados com a causa mais comum na acne da mulher. Mas também existe a acne sem alterações hormonais. Na verdade, é só uma alteração da sensibilidade desse receptor androgênico na pele. Algumas alterações do ciclo menstrual. E aí eu fiquei também, viu, Rafa? Fiquei impressionada porque a gente até imagina que a acne ela mexe com a autoestima dos adolescentes, mas quando a gente vai ler mais, se aprofundar, né, para fazer o programa, mais de 60% das pessoas que têm esse problema, elas têm uma tendência maior a ter depressão, porque mexe com a autoestima, né? É impressionante, porque eu acho, não sei se é porque o rosto, né, como diz minha mãe, é o cartão de visita, né? Sim, aumenta muito o quadro de alterações psicológicas como depressão. Então, assim, hoje a gente considera que o ideal é que a gente trate esse quadro acneico o mais precoce possível. Antigamente se achava que
era da idade, era comum da idade, isso vai passar. E hoje não. Se a gente puder, a pessoa começou a ter espinha, começou a ter acne, o ideal é que procure um dermatologista para tratar o quanto antes. Agora, doutora... Para evitar as sequelas, né? A cicatriz e, com isso, as alterações psicológicas. Agora, como precaver? Porque, às vezes, também é possível precaver isso antes que a acne se manifeste, vamos dizer assim. Existe também uma influência familiar, ou seja, se a mãe teve muita acne, o pai também, essa criança possivelmente terá? Sim. Com certeza. E aí o que pode ser feito para... Existe uma predisposição genética, né? Então é o seguinte, a acne, ela na adolescência, a gente já tem as glândulas sebáceas, mas na adolescência, por esse boom hormonal, né, os hormônios, principalmente os hormônios masculinos, que são a testosterona, ele acaba que vai lá, inflama e aumenta a produção da glândula sebácea com aumento da secreção do sebo. E isso tem uma predisposição genética muito clara. Então, quem tem essa predisposição acaba que tem uma chance maior de ter acne, com inflamação da glândula e surgimento da espinha. Então, assim, uma mãe, por exemplo, que está nos assistindo, de repente um adolescente está começando, às vezes, acha que é bobagem, né? Até, desculpa a expressão, fala, é frescura, né? É muita vaidade. Mas é muito importante você ter, de repente, a mãe de adolescente, ter uma atenção maior pelo jeito, né, doutora? Sim, sim. O ideal é que a gente comece o tratamento o quanto antes. E o tratamento, ele varia de acordo com os graus da acne. A gente classifica a acne em graus, de grau 1 ao grau 5. Então, o grau 1, ele é uma acne predominantemente por cravos. Tá? Os cravinhos, que são os comedões, que podem ser os comedões abertos ou fechados, aqueles brancos ou pretos. Tá? Então, ele não existe o processo inflamatório ainda. A partir do número 2, a gente já classifica como uma acne inflamatória. E aí vem pápulas, que são aquelas bolinhas vermelhas, endurecidas. Sim. Já pode ter pústula, que são lesões com pus. A acne que vai no grau 3, ela já tem nódulos e cistos, que são lesões maiores e mais profundas. A grau 4, ela é uma lesão mais florida, ela é mais cheia de espinha no rosto. E a 5, que a gente caracteriza como acne fulminante, é aquela acne grave, que, além de tudo, ainda tem os sintomas sistêmicos. Pode ter febre, pode ter alteração no hemograma. Então, a gente vai tratar o paciente de acordo com o grau dessa acne. Mas se a pessoa já começou a ter uma espinha ou uma acne que seja um cravinho, o ideal é que a gente já comece o tratamento. Agora, doutora, que idade seria a mais recomendada a esse tratamento? Então, por exemplo, a pessoa tem esse histórico familiar ou até mesmo não tem esse histórico familiar. É no início ali da puberdade, um pouco antes, como seria? Assim que ela comece a apresentar os sintomas. Teria que então, esperar, normalmente, pode acontecer no início da puberdade, assim que comece a apresentar um aumento da oleosidade da pele, aparecer cravinho, a gente já indica o início do tratamento. E é interessante para quem está em casa, porque temos que ser verdadeiros. Todo tratamento dermatológico, ele não é barato. Por mais que tenham os genéricos, que vieram para ajudar muito a população de baixa renda e até de classe A, B, né? E todo mundo, graças a Deus, foi beneficiado pelos genéricos. Porém, tem medicação que não tem genérico. Então, você vai fazer um tratamento dermatológico, aí você passa no dermatologista, é aquele sonho, né? A doutora tá aí olha, você vai ficar com a pele assim, você sai cheio de receitas. Fala, a pessoa já se imagina, né, com aquela pele. Meu Deus, aí você vai para a farmácia, não sei se você está se identificando quem está em casa. Você vai para a farmácia, e as caixas são lindas, né? Aí vem uma depois, quando você vai ver a conta? Né, doutora? Infelizmente, aqui no Brasil, ainda a gente paga um pouquinho mais caro que lá fora, né? Pois é. Mas o tratamento da acne, hoje em dia existem alternativas que a gente consegue manipular ou comprar os genéricos, vamos dizer assim, algumas marcas alternativas, que ainda a gente consegue um custo acessível. Mas por que eu comecei a falar isso? Porque existem casos, talvez a partir do grau, que a pessoa pode buscar o SUS, pode buscar um atendimento ajudado pelo SUS, porque se for identificado possivelmente um grau mais grave, não, claro, aquelas lesões, né, que possam ver que sejam mais de cunho estético,
Mas se for um grau mais grave, a pessoa pode sim buscar esse tratamento no SUS, inclusive com medicação. Não é, doutora? Sim, sim. O SUS fornece a medicação via oral, que é a isotretinoína, que é indicado para acne a partir do grau 3. É importante porque a pessoa às vezes fica num desânimo, e eu conheço pessoas que têm este problema e começaram a se afastar socialmente. Sim. Né? Porque começa a se sentir feio, começa a ter problemas. E olha como que é, né? A acne geralmente aparece naquela fase da adolescência que está começando a querer namorar. Então, assim, pais, mães de adolescentes, né? Não fique assim só levando como uma bobagem, não. Converse com seus filhos e veja o quão isso está sendo importante, que valor está sendo para aquele adolescente, para aquele filho, e leve ele no dermatologista. Acredito que vale a pena investir, justamente porque talvez o reflexo vai ser na vida social daquele adolescente. Exatamente, porque tudo aquilo que o filho, que a filha se manifesta, é importante que os pais tenham atenção, porque não é só porque um fato que de repente não te incomodou na adolescência, que não vai incomodar o seu filho ou sua filha. Então é importante, se o filho está se manifestando algum incômodo, é importante dar atenção para que isso não aumente lá na frente, né? Exatamente. Agora, doutora, pegando esse gancho... É só importante dizer o quão importante é tratar, porque se você não trata, o risco de você ter a sequela, que é aquela cicatriz, aquelas depressões na pele, é muito grande. É difícil o tratamento da cicatriz. Fica um problema mais grave. E aí vai levar para a vida toda. Vai levar para a vida toda. Então, assim, é importante entender o que vai acontecer no futuro, né? Então, a importância de tratar, eu acho que, lógico, está no tratamento estético, de melhorar as lesões esteticamente, mas também de evitar a sequela no futuro. Agora, doutora, tem essa questão, claro, dos produtos farmacêuticos, né, como a gente falou aqui, mas olhando para aquela, vamos dizer assim, uma opção mais barata, mas que sempre tem que ser vista, né? A alimentação. É importante também que a pessoa tenha um cuidado com a alimentação, vamos dizer assim, alimentos mais oleosos, isso também ajuda, potencializa? O chocolate, já vamos colocar aqui fritura, na berlinda. Existem vários estudos falando sobre alimentação. Na prática, a gente não recomenda nenhuma restrição, tá? Mas a gente vê que alguns alimentos com alto índice glicêmico, leite, derivado, excesso do carboidrato, ele pode agravar a acne. Então, assim, a orientação é tudo sem exagero, né? Que tenha uma alimentação balanceada. A gente não restringe nada por conta da acne, mas o ideal é que tenha uma alimentação balanceada, sim. E aqueles adolescentes que querem ir para uma festa, sabe? Aí entram meio que em desespero, né? Aquela pessoa vai estar naquela festa, ou aquele menino, ou aquela menina vai estar na festa. E aí termina fazendo uma bobagem, espremendo aquela espinha, aquela acne, e coloca até pasta de dente. E aí saem colocando, e aquele negócio fica aberto, e aí é perigoso? A gente não deve nunca espremer, nunca, porque aumenta o risco da cicatriz, né? Da tão temida cicatriz, da sequela. A gente leva bactéria, a gente espreme a espinha e isso pode piorar a cicatriz. Então, nunca. Evitar a manipulação dessa forma, nunca. A limpeza de pele, que é feita por esteticista ou algum profissional capacitado, a gente permite, vale a pena, é uma ajuda, mas desde que ela seja feita com cuidado, com critério, para poder não ter realmente essa sequela no futuro. Agora, a pessoa em casa ir lá espremer a espinha... Mas é verdade que quando faz isso, aumenta, aparecem mais? Se você acabar levando bactéria da sua mão, se você não tiver feito uma asepsia correta... isso pode até piorar a inflamação, piorar a acne. Mas, de uma maneira geral, se você espremeu aqui, não é que vai surgir outra que não. Tá? Mas o risco da sequela e dessa contaminação bacteriana existe, sim. Pegando um caso mais grave assim, doutora, é possível até que essa acne se transforme num furúnculo, em coisa mais... devido a essa inflamação? Ela pode se transformar num nódulo, num cisto, num abscesso, isso sim, tá? Ela pode se transformar naqueles cistos, que são aquelas lesões mais profundas, doloridas. Sim. Então, uma das classificações do grau da acne são até a característica de nódulos e cistos na pele. Falando agora sobre a questão dos tipos de acnes
E os tipos de tratamento, assim, por cima, porque como a gente falou, tem um tipo mais leve e o tipo mais grave. Para o tipo mais leve, de maneira geral, é claro que sempre é bom você procurar o seu médico. Sim. Mas, assim, de maneira geral, o que seria para a pessoa entender? O que seria uma acne leve? Assim, eu acho que para todas as acnes, para todas as classificações, os graus da acne, a limpeza é sempre muito importante. Fazer uma limpeza adequada, com um sabonete específico para o seu tipo de pele, para uma pele oleosa ou acneica. Tá? O uso da loção adstringente pode ser um coadjuvante no tratamento. É lógico que é bom evitar o exagero, porque pode ressecar muito a pele e isso não é legal. O uso do protetor solar, porque toda espinha, toda que é vermelha hoje, ela pode manchar, ela pode ser marrom amanhã. Então, tomar o cuidado de se proteger, de passar o filtro solar. E para acne grau 1, que é aquela acne por cravinhos, por comedões, a gente normalmente associa tudo isso, a limpeza, a hidratação, o uso do protetor solar e alguns tipos de ácidos. Tá? Na grau 2... Vamos deixar a grau 2 para daqui a pouco, porque como a gente falou no início do programa, a gente vai desmistificar, porque é o objetivo do programa, né? Tirar aquilo que é mito, falar o que é a verdade. Então, nossa produção foi até as ruas e a gente vai mostrar o que as perguntas das pessoas em relação a este assunto. Olá, eu gostaria de saber se é verdade o mito de que a pele seca envelhece mais rápido que a pele oleosa. É verdade? É parcialmente verdade. É um mito que, por ser seca ou oleosa, ela vai envelhecer mais. Mas os cuidados que a gente acaba tendo com a pele seca, normalmente a pele oleosa, a gente tem... Muitas pessoas acham que elas não precisam ser hidratadas, né? E isso é um erro, porque a hidratação é muito importante. Então, os cuidados que a pessoa tem com a pele seca, com a pele oleosa, pode acabar envelhecendo mais ou menos. Olha que interessante, né? E, assim, as pessoas também, quando chega na vida adulta, é mais complicado o tratamento? Ou é a mesma coisa? Acho que não. Assim, com relação ao tratamento da acne? Não, acho que não. A gente tem que levar em consideração, na acne da mulher adulta, que é preciso fazer uma investigação hormonal. Entendi. Tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados com as causas do hiperandrogenismo, que é a principal causa da acne da mulher adulta, e ver os sintomas, ver se tem associação com algumas endocrinopatias. A causa mais comum é a síndrome dos ovários policísticos. Então, se tiver, tem que associar tratamentos. Mas, se não, principalmente, se a gente excluir essa questão hormonal associada, o tratamento ele é igual ao da acne vulgar, que é aquela acne do adolescente. Certo. E voltando aqui, a gente vai falar sobre o tratamento. Nós temos outro vídeo agora sobre o que é mito e sobre o que é verdade. Vamos lá? Olá, a minha pele é muito oleosa. Eu gostaria de saber se eu lavar ela várias vezes ao dia, se ajuda de alguma forma. Não, a gente precisa lavar a pele 2 vezes ao dia. Ah, é? A gente começa a lavar mais vezes. Tem muitas pessoas com pele oleosa que têm esse hábito, porque daí acho que resseca. Ele acaba, na hora que lavou, ele resseca, mas depois ele começa a produzir uma oleosidade rebote e acaba piorando ou agravando. E, além disso, a pessoa que lava muito, ela acaba irritando a pele. Então, ela pode piorar a irritação com a piora da inflamação. Essa foi a dúvida da Júlia Beck, é uma dúvida de muita gente. E antes foi o então, Tiago. Então, é um mito. O Tiago Coutinho. E isso é mito, então, né? Isso é mito. Então, tá bom. O ideal são 2 vezes. Certo. Isso é... Então, tá bom. Voltando àquilo que a gente estava falando sobre a acne tipo 2, doutora. A acne tipo 2, o tratamento da acne tipo 2, qual seria? A partir da acne tipo 2, a gente caracteriza como como lesões inflamatórias. Então, normalmente, a gente associa tratamentos. Tá? Inicialmente, a gente tenta produtos tópicos, tá? Ácidos, os retinoides, o ácido azelaico, o ácido salicílico, o peróxido de benzoíla, associado a alguns antibióticos tópicos, e isso associado ao sabonete, à hidratação adequada, ao protetor solar. A gente pode, hoje em dia, a gente tem alguns artifícios, como laser, luz pulsada,
peelings químicos, que são coadjuvantes também no tratamento, que ajudam bastante. E sobre a acne tipo 3, qual seria o tratamento? A partir da acne tipo 3, a gente já indica a isotretinoína oral. Tem que ser já oral. A acne Da tipo 3 para 4, a gente avalia cada paciente, mas a indicação de 3 para 4 já é a indicação de tratamento via oral. Inicialmente com antibióticos via oral. E se eventualmente no tipo 3 tiver alguma resistência ao tratamento, o indicado já é a isotretinoína oral. Entendi. E o último grau é a 4? O último grau a gente classifica como 5, que é o grau 4, associado aos sintomas sistêmicos. A pessoa pode ter febre, ela tem dor, ela tem mal-estar, ela tem alterações nos exames laboratoriais. Então, é um 4 já com algumas alteraçõezinhas no corpo mesmo. Nossa, muitas dúvidas sendo tiradas das pessoas. Em casos graves, assim, doutora, por exemplo, coisas práticas, né? A pessoa amanheceu, apareceu um cravo ali, um pouco diferente, né? Que chama um pouco a atenção. Então, é indicado que essa pessoa busque um profissional e evite, então, ficar mexendo, cutucando, para que isso não se agrave. Sim, com certeza. A gente orienta a evitar a automedicação, né? Primeiro, por conta dessas classificações e da possível piora do quadro. Vamos ver mais uma pergunta aí do pessoal. Dormir sem tirar a maquiagem pode aumentar a acne? Sim, verdade, pode. A gente precisa tirar a maquiagem, pode chegar da balada às 5 da manhã, o ideal é que retire a maquiagem, porque o pigmento, além... Ele obstrui os poros e isso pode piorar a inflamação e a irritação da pele. Vamos supor que a pessoa não tem um demaquilante. Tem uma outra forma de tirar essa maquiagem de forma mais natural? Porque às vezes é uma emergência ali, né? Existem os lencinhos umedecidos, a loção de limpeza, tá? O ideal é ter um demaquilante mesmo, mas a gente pode... O próprio sabonete líquido, ele ajuda a tirar a maquiagem, mas o demaquilante... E no caso da acne ou a pele oleosa, livre de óleo, né? É importante a gente ter esse cuidado, porque a oleosidade também pode piorar. Então, alguns cosméticos, algumas maquiagens, a gente tem que ter esse cuidado de usar os oil free, tá? Que são livres de óleo. Agora é interessante porque esses produtos para acne, ele tem que ser muito bem recomendado. Não sei se... Eu já usei na adolescência, eu peguei uma urticária. Foi horrível. Porque, às vezes, o adolescente vai lá na farmácia e automedica, que é uma coisa que já foi falada aqui, mas são medicações que não são tão, assim, ingênuas, vamos dizer assim. Elas são fortes, tem algumas que são bem fortes. Sim. E eu fui parar no pronto-socorro, toda vermelha, por causa de um pontinho. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado, porque um dos tratamentos é o uso do ácido, né? Então, o ácido, ele é uma substância fotossensível. Então, ele é uma substância com um poder de irritação alto, um poder alergênico alto. Tem muitas pessoas que são alérgicas a ele. E o cuidado com o sol. Então, se você passa e não tem esse cuidado com o sol, passa no verão, vai para a praia, além da espinha, você pode ganhar uma mancha de presente. Então, por favor, não faça automedicação. Eu não desejo para você o que aconteceu comigo, uma bela de uma urticária. Então, procure o dermatologista, né? Se cuide, porque ele vai saber tratar de você direitinho. E agora, eu quero convidar você a se juntar a nós nessa evangelização. A TV Canção Nova está completando 30 anos de evangelização. E você que é sócio recebeu, junto com a revista, um carnê. Esse carnê tem 12 boletinhos. E isso vai servir para você complementar a sua contribuição mensal. Você que já é fiel, que já faz sua contribuição mensal, vai receber esse carnê para fazer o seu algo a mais. Vai que neste mês você consegue fazer a sua contribuição a mais. Nós agradecemos desde já. Venha junto conosco evangelizar, tá certo? E continuando a nossa conversa de agora sobre acne, eu queria fazer a seguinte pergunta. Esses remédios orais também têm contraindicação, não é? Sim. Os antibióticos têm as suas contraindicações e a isotretinoína, que é a mais conhecida,
ela é uma droga teratogênica. Então, a mulher precisa estar segura que não está grávida. Então, tem que ter um acompanhamento... Então, tanto o remédio tópico, né, que fala assim, tópico, local. E tanto o remédio oral, é preciso ter muito cuidado. Sim. Um dos remédios bem conhecidos, que a gente não vai falar o nome aqui, a mulher tem que ter muito cuidado para não engravidar. Não engravidar. E alguns outros para o controle laboratorial é muito importante, porque pode mexer com colesterol, com triglicérides, com as enzimas do fígado, as enzimas hepáticas. Então, ele precisa ser controlado, ele é passado por um dermatologista mesmo. Ele tem que ter esse controle antes do início do tratamento e uma avaliação durante o tratamento. Então, todo cuidado é pouco, nada de automedicação. Inclusive, é um tema que a gente vai tratar aqui no Manhã Viva, tá certo? Nós voltamos a falar sobre esse assunto ainda e agora com perguntas ao vivo, direto no programa e mostrando os produtos que podem e que não podem ajudar no tratamento da nossa pele. Espere por nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Manhã Viva de volta, hoje falando sobre problemas de acne. E antes de a gente voltar a falar sobre esse assunto, eu tenho um recadinho para você. Monte sua caravana, 7 a 9 de junho, acampamento de Pentecostes, Enchei-vos do Espírito, com as presenças de Padre Edmilson Lopes, Padre José Augusto, Verinha, Alexandre Oliveira. Dá tempo, gente. Nós estamos ainda em março. Junte a caravana, junte a sua família e venha rezar conosco e se encher do Espírito de Deus. 3186-2600 para mais informações ou então no cançãonova.com tem tudo lá. Tem programação, tem como chegar aqui, super organizado, tá bom? Eu espero por você. E voltando ao nosso bate-papo com a dermatologista Thaís, ela separou uns produtos aqui para ajudar na prevenção e no tratamento da pele para tratar a acne, mas também para prevenir, porque é também muito importante fazer o trabalho de prevenção, né, doutora? Sim, e hoje em dia a gente fala muito em acne por uso de produtos inapropriados, produtos que contêm óleo, produtos oleosos, que o veículo é muito importante, se é gel, se é creme. Então, os cuidados diários são importantíssimos. Então, o que nós temos aqui? Vamos começar daqui? Vamos começar daqui. O uso, a gente precisa diariamente ter um sabonete adequado para o tipo de pele, tá? A loção adstringente, a loção tônica adstringente, ela ajuda na desobstrução dos poros. E a gente orienta, de uma maneira geral, óbvio, que tem que individualizar cada caso, mas usar, em média, uma vez ao dia. Tá? Se a gente usa duas, pode usar, dependendo do caso, se é muito oleosa ou não, mas a gente tem que tomar cuidado para também não ressecar demais a pele. Porque essa loção adstringente, ela diminui a oleosidade da pele, é isso? Ela diminui, ela desobstrui os poros também. Tá. Tá? Então ela fecha um pouquinho os poros. Então, isso se tiver obstruído o poro, ela vai... Ela acaba ajudando. É uma loção tônica, né? Certo. E o hidratante facial diário. Tem que ser próprio para a pele. Próprio. E a pele oleosa, ela precisa de uma hidratação, tá? Porque tem gente que pensa que não, porque já está oleosa, já está bem hidratada. Exatamente, não é assim, né? E é esse cuidado que a gente tem que ter. Só precisa ser um hidratante adequado para a sua pele. O uso do protetor solar diariamente, porque toda espinha ela pode manchar, tá? Então a gente fala tudo que é vermelhinho hoje, amanhã pode ficar marrom. A gente tem que tomar esse cuidado das manchinhas, das hipercromias pós-inflamatórias, que são aquela onde ficou a espinha, fica a manchinha. Então, o sol, a exposição ao sol pode piorar esse problema, tá? E até a gente orienta porque tem muita gente que fala assim, quando eu vou para a praia, eu tomo sol, melhora a minha espinha. Isso acontece temporariamente, porque o sol, ele dá uma secada, mas depois ele piora. Então, ter cuidado também na exposição ao sol, tá? Não ser uma coisa exagerada. E tem gente que tem, principalmente a pele oleosa, tem medo de colocar o protetor solar. Mas não precisa ter esse medo, até porque tem que escolher o certo, né? Hoje em dia existem vários protetores com controle mesmo da oleosidade. Então, ele é um coadjuvante no tratamento. Ele não só ajuda na proteção, mas ele ajuda a secar um pouquinho mais a pele também. Tem maquiagens que são maquiagens e tratamento, né? Sim, os protetores com base, né? Eles ajudam em dois fatores. Primeiro, que já ajuda a camuflar a pele, dá aquele efeito estético legal. E
ajuda na proteção ao sol. Mas uma dúvida, já vamos aproveitar. Os protetores solares com esse tom, com esta base, são melhores os que não têm essa base? Não, a base, o pigmento, ela ajuda principalmente na luz visível, tá? Então, aquela luz do celular, de tela de computador, aquela luz branca, ela acaba que mancha também. Então, o protetor solar com base, ele ajuda nisso. A única questão é, a gente precisa retirar, porque não deixa de ser uma maquiagem, a gente precisa retirar ele à noite. Certo, tá? Vamos continuar. Esse aqui é sabonete esfoliante. Esse aqui é um sabonetinho esfoliante e ele ajuda para também desobstruir os poros, principalmente na acne grau 1, a comedoniana. Tá? Quando existe um processo inflamatório associado, a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior para usar. Porque pode inflamar mais. Pode irritar e inflamar mais. Agora, desculpa interromper, mas aquela esfoliação caseira, sabe? Põe mel com um pouquinho de açúcar, vale? A gente tem que tomar cuidado com as fórmulas caseiras, porque tem algumas drogas que são fotossensibilizantes. Tem gente que coloca limão. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas sim, existem algumas que valem também. Tirando o limão, tudo vale. E a gente orienta não usar todo dia, tá? Ela serve para tirar as células mortas, as células superficiais da pele, e não a barreira de proteção. Então a gente usa em média de 1 a 2 vezes por semana. 1 a 2 vezes por semana, esfoliar? 1 a 2 vezes por semana, é. E esse é o shampoo infantil, né? Ele vale para tirar maquiagem, não? Melhor que não, né? Hoje em dia tem produtos específicos para isso. O shampoo, ele não é a forma adequada de tirar maquiagem, não. E aí, às vezes, acontece que a gente tira a maquiagem, dá a impressão que tirou. E não tirou, né? O ideal é a gente pegar o algodão, ou aquele algodãozinho para tirar a maquiagem, até a hora que ele ficar branco, você vai tirando, ele tem que estar branco. A hora que ele ficou branco, você não tem mais nada. Ah, então tá bom. Tá aí, gente, a dica. Mas tem muita pergunta ainda. A gente falou que várias perguntas foram feitas de pessoas que não estão aqui, mas tem pergunta que as pessoas vão fazer ao vivo para a doutora Thaís, não é, Rafa? É isso mesmo, Renata. Eu estou aqui com a Carla Verônica. Tudo bem, Carla? Tudo, Rafael. Eu estou aqui também com a Sara. Tudo bem, Sara? Tudo bem, bom dia, Rafael. Bom, essas duas jovens estão aqui, né, vamos dizer assim, abrilhantando o nosso programa, mas justamente para também, Renata, trazer um testemunho, né, daquilo que elas viveram. A Carla sofre com esse problema de pele, né, Carla? Como é que você faz para se cuidar no dia a dia? Bem, Rafael, desde os 13 anos, né, que eu tenho problema com a acne, que iniciou num período na minha testa, né, e depois veio se espalhando pro lado das bochechas. E eu sempre usei tratamentos mesmo assim, em casa, com produtos de farmácia, né, de perfumaria. Então, assim, nunca fiz um tratamento no médico mesmo mais a fundo, porque a minha acne, ela nunca foi um grau muito forte, né, então foi algo sempre muito tranquilo. E você tem alguma dúvida que você gostaria de perguntar para a doutora sobre o seu caso? Você tem algum produto que sua pele é seca, é oleosa? A minha pele é oleosa, né? Bem, poderia perguntar para a doutora, né, assim, o que poderia ajudar assim, melhor nesse tratamento da pele oleosa, né? Algum tipo de produto indicado melhor para poder dar um controle maior, né, nesse brilho. Vai aparecer até foto aqui dela, né, mostrando o rosto dela sem maquiagem, né? Justamente para ressaltar aí. Você tem pus já, né? Sim. Você tem espinhas com pus. Então, a acne dela é classificada como uma acne grau 2, tá? Que são lesões, já são as lesões inflamatórias. Então, assim, além dos cuidados que a gente já conversou, uso do sabonete, da loção, o uso do hidratante adequado, a gente começa associando com os ácidos. Tá? Ele pode ser usado isoladamente ou associar com o peróxido de benzoíla e antibióticos tópicos. O ideal é que a gente faça uma associação, um mix aí, alterne as noites. Tá? Normalmente a gente tem esse cuidado para poder segurar um pouquinho mais as lesões, que são lesões inflamatórias. Obrigada. Nada. Sara, você já sofre com a acne desde quantos anos? Na verdade, eu tive uma puberdade precoce. Então, com 10 anos eu já fiquei menstruada. Então, eu já tive, antes de todo mundo, eu já tinha espinha. Mas depois de um tempo estabilizou, ficou normal. Mas hoje, toda vez que eu entro na TPM, sai espinha no meu rosto e nas minhas costas.
e minha pele mancha muito. Então, eu até fico aqui com manchinha, minha mãe fica, não mexe, sabe, vai manchar. Mas eu acabo mexendo. Eu até, assim, eu tenho alguns tratamentos, que eu faço em casa, que eu passo, sei lá, tipo uma minâncora. Tem até uma pergunta, não sei se eu faço errado, doutora, mas o nimesulida, eu procurei na internet, que eu pego, coloco... Nimesulida? Nimesulida. Com água, mistura a massa, né, e coloca. Tipo, no outro dia eu fico bem na vida, não tem mais nada no meu rosto, não sei se tá me prejudicando, mas ajuda muito. Pode isso, doutora? Bom... A nimesulida é um anti-inflamatório. A gente não tem por hábito usar um produto de via oral amassado de uma forma tópica, assim. Então, ele não consta como um dos tratamentos. No caso hoje em dia a gente tem produtos, pasta de dente, minâncora. Pasta de dente é clássica, né? A gente não tem mais o hábito de passar, porque ele pode secar, mas depois ele pode dar uma oleosidade rebote. Então, a gente não orienta. No caso dela, doutora, o que a senhora indicaria, já que ela teve essa puberdade mais cedo e ela sofre quando fica perto da TPM com as espinhas? Isso pode acontecer, porque durante a TPM, né, acontece um aumento dos hormônios nas glândulas sebáceas. Então, isso é muito comum as mulheres referirem isso. Piora no período pré-menstrual. E você teve uma puberdade mais cedo do que o normal? Eu não ouvi, desculpa. Sim, com 10 anos. Eu fiquei menstruada com 10 anos. E aí eu tive espinha tudo antes de todo mundo. Quantos anos você tem? 20. 20, ela ainda é classificada como uma acne vulgar, tá? Então a gente ainda não tem a indicação de ficar fazendo avaliações hormonais, porque se ela acompanha com o ginecologista, se está tudo certinho, se ela tem um ciclo menstrual regular, se ela não tem os outros sintomas clínicos de hiperandrogenismo, a gente ainda classifica como acne vulgar. Então, assim, ela tem o padrão inflamatório também, aparecem as espinhas grandes, né? Basicamente, a sua acne é o grau 2 também, é o mesmo tratamento da Carla. Legal. Muito interessante. A dúvida delas, com certeza, é de muita gente, Muita gente, E eu estava vendo que uma pesquisa mostra que é mais do que a metade do motivo das pessoas procurarem dermatologista. Vocês ficam lá ouvindo o tempo todo. Tô com espinha, é verdade? É muito frequente, né? Adolescente quase todos têm, né? Passam ou de uma forma mais leve ou mais grave. Tem uma ou outra, quase ninguém sai ileso disso daí, né? Então, vamos recapitular, né? Tem os diversos graus de acne, né? E tem as diversas formas de tratar. Mas nós mostramos aqui o tratamento, a prevenção. Mas, assim, dá uma dica para quem está em casa, bem rapidinha, dos cuidados, assim, básicos. Só para a gente recapitular. Lavar a pele. Limpeza. Limpeza. Tá? A gente tem que ter os cuidados diários, com a limpeza adequada, a hidratação adequada, a proteção solar adequada e, dependendo do grau, a indicação do tratamento. Certo. Tá? Ou tópicos, se for uma acne mais leve, ou se já começar uma acne onde você já começa a ter nódulos, cistos, que são aquelas duras, que doem bastante, já existe a indicação de um tratamento oral, que a gente tem que tomar esses devidos cuidados, por isso é importante passar num dermatologista para poder fazer a avaliação adequada. As meninas anotaram direitinho aí, Rafa? Está conferido? E aí, mais alguma dúvida com a doutora? Tudo certo? Não, tudo certo mesmo. Então, obrigado, viu, Carla, pela participação. Se cuida aí direitinho. Qualquer coisa também você vai entrando em contato conosco aqui, que a gente vai entrando em contato com a doutora, né? E buscando o tratamento correto. Sim, obrigada, viu, Rafael? Sara, obrigado pela sua participação. Posso perguntar uma coisa? Vai lá. Questão da mancha. Tem algo que pode ajudar? Porque a minha pele mancha, ela não cicatriza direito, tipo assim, pra tudo. Então, com espinha eu acabo ficando com manchas também. Tem algo que dá para prevenir? Eu até estava falando com ela que, assim, a prevenção é que quanto menos inflame, menos fica manchada. Mas a partir do momento que mancha... Então, hoje existem alguns tratamentos para acne que são também alternativas muito interessantes. São os peelings,
tá? O laser, a luz pulsada, existe uma luz azul, que é uma luz que tem um efeito secativo na pele. Então, isso são alternativas que a gente pode também ajudar a pele a melhorar a acne e acabar por reduzir essas sequelas, que são essas manchinhas escuras, a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. E a própria cicatriz da acne, né? A sequela mais temida, eu acho. Obrigado, Sara. Imagina, que eu agradeço. Tudo anotadinho aí, né, Tudo Rafa? anotado, ainda mais eu lembro, elas estavam falando aqui, eu estava me recordando, doutora, da minha adolescência, né? Eu tive muitas espinhas nas costas, eu acho que por todos os graus de espinhas eu acabei passando, né? Mas graças a Deus essa fase mais aguda também passou. Que bom. Pois é, e a doutora estava falando assim, Renata, é importante lembrar, dar essa dica sobre o piercing, né? Que é uma coisa, um cuidado que a pessoa precisa ter, o peeling, né? O peeling. O peeling. Sim, o peeling, ele é o peeling químico, né? Ele é a aplicação de um ácido que a gente coloca no rosto. Existem diversos tipos de ácidos que eles fazem a pele descamar e vir pele mais nova. Então, ele acaba ajudando a secar a espinha e clareando um pouquinho, que é o que ela falou, que ela acaba ficando manchada toda vez. As pessoas morenas têm mais predisposição a manchar. Então, é um coadjuvante interessante também. Falando agora certo, o peeling, no caso, o peeling seria indicado para aquelas acnes que não foram tratadas no tempo certo? Só nesses casos ou não? Não necessariamente. Ele pode ser um peeling para secar mesmo a espinha, ou ele pode ser um peeling para clarear. Ah, tá. Ele também pode funcionar como um tratamento de manchas. Sim, mas tem pode. que saber fazer, né? Ah, sim. Porque também é um tratamento bem delicado. Um risco. E assim, um risco que pode acontecer e a gente tem que ter esse cuidado. Falando em cuidados, pode continuar. Desculpa, existem só outros tratamentos que a gente usa também em sequelas de acne, hoje em dia muito interessante, que são os microagulhamentos, que são aqueles rolinhos, que parece uma torturinha ali, parece aquele rolinho de tirar pelo da roupa, que contém um monte de microagulhas que a gente passa no rosto, tá? Para poder fazer um monte de furinhos na pele. Esses furos que vão sangrar, esse sangue acaba estimulando, agride a pele, ocorre uma inflamação. Nossa, e essa inflamação, meu Deus, estimula o colágeno. Ai, que então medo. também é uma alternativa para as manchinhas, para a cicatriz, muito interessante. Agora, falando em cuidados, tem muitas clínicas de estética abrindo, né? Claro que tem muitas delas com dermatologista e tudo, mas é preciso ter muito cuidado, porque parece que em toda esquina a pessoa vai lá, faz um tratamento de acne, põe ácido e aí trata melasma e trata mancha, né? Tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado, né? Para não ter as sequelas, né? Um exemplo é o microagulhamento, que a gente consegue comprar pela internet. E muita gente faz em casa e não tem o cuidado da asepsia, da esterilização, reutiliza o produto. Então, assim, existe uma micobacteriose atípica, que é a prima da tuberculose, que é uma doença grave, que pode pegar quando faz o microagulhamento. A doença deforma o rosto. Tem muitas vezes que a gente não consegue tratar. Então, a gente tem que ter esse cuidado de procurar um profissional habilitado, né? E qual é a dica? Porque a pessoa entra naquela clínica e, às vezes, está lá dizendo que tem profissionais. Qual seria a dica? De repente, conferir num conselho o nome da pessoa? Qual seria uma forma da pessoa se proteger também? Eu acho que sim. Hoje em dia é tão fácil entrar na internet e conferir se tem CRM, se ele é profissional habilitado mesmo pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, eu acho que esse é o caminho. A pessoa entra ali naquela clínica, muitas vezes muito bonita, às vezes oferece pacotes, né, promocionais, né, mas de repente pega o CRM, né, pergunta qual é o profissional que está respondendo por aquele tratamento e põe na internet. É uma doença, direito, né, do consumidor, o direito do paciente. Com certeza. E é uma doença, né? Não pode ser tratado como um comércio. Você vai lá, você compra um kit e vai tratar. Você tem que individualizar qual é que tipo que você tem, se você precisa de alguns exames auxiliares, se você tem uma predisposição à mancha, se você tem fatores associados na acne da mulher adulta. A gente investiga, muitas vezes, a síndrome metabólica, que tem associação com algumas pessoas que têm uma obesidade um pouquinho maior.
se ela fuma, se ela tem aumento de colesterol, se ela tem o índice glicêmico, a resistência periférica à insulina, alterada. Então, acho que são cuidados que a gente tem que ter, olhar para o paciente como um paciente mesmo, né? Não como um produto. E tem exames, às vezes, que são necessários, né? E a clínica de estética nunca vai pedir, né? Tem que individualizar mesmo e procurar um profissional capacitado. Outra coisa são as marcas de produtos cosméticos, né? Nada contra, muito bom. Porém, às vezes, você tem uma doença que pode ser até que seu dermatologista passe algum deles, mas não é bom você conferir? Porque a pessoa vai ali, é uma marca de um cosmético, né? Muitas vezes dividem 20 mil vezes. Kit, né? Compra um, leve dois, compra um, isso ganha outro. Te promete 1001 coisas. Não, é como uma automedicação. Aquilo ali não é vendido como medicação, mas é um cosmético que te promete resolver uma coisa, mas que na verdade, por exemplo, da acne, é uma enfermidade. Aí eu me pergunto, né? Aquela rede de cosméticos, ela está habilitada a tratar uma doença? Não, quando entra nessa linha cosmecêutica, são linhas que têm, elas não tratam as doenças, ela entra numa questão mais estética. Né? Ela é sempre coadjuvante, ela não tem linhas de tratamento mesmo. Então, atuam de uma forma muito mais preventiva. Tá? As pessoas que não têm o problema, as pessoas que querem só o cuidado diário com a pele, aí sim. Tá? Senão é importante mesmo procurar um dermatologista. Então, nada de automedicação, gente. Mesmo que aparentemente você tenha uma acne leve, tipo 1, procure o seu dermatologista, porque o problema pode estar até sistêmico, como ela mesma explicou, pode ser uma enfermidade até mais grave. E a dermatologista pode até encaminhar para outro especialista, né? Já aconteceu isso, doutora? Já aconteceu. Muitas vezes precisa encaminhar para o ginecologista ou para o endócrino, né? Precisa investigar se tem essas alterações e às vezes precisa de uma ajuda aí de um outro profissional. Então, muito cuidado. Você precisa fazer passo a passo os cuidados com a sua pele, mas nunca deixe de procurar o seu médico. A gente vai estar sempre batendo nessa tecla contra a automedicação, tá bom? E eu quero agradecer muito a Thaís pela presença. Obrigada, é um prazer. Você vai voltar aqui? Com certeza, só chamar. Que coisa boa. Obrigada, Rafa, pela presença. Por nada, Renata. E nós vamos agora ver uma receita. Nós voltamos para dar os últimos recados de hoje. E nós vamos para uma receita que eu falei no início do programa. Será que combina iogurte de morango com inhame? Vamos ver? Vamos ver. Gente, eu acho que combinou. Você acha que combinou? Muito, tô até com água na boca aqui. Pois é, o inhame também entra como um complemento em muitas receitas. É uma surpresa e o Manhã Viva vai, se Deus quiser, mostrar muitas receitas sempre saudáveis. Nosso programa está acabando por hoje e amanhã nós vamos falar sobre um papo legal e sério e importante. Como superar os problemas da sua família. Nós estaremos com um casal muito, muito legal. Eu espero você às 9h40 e nós teremos um quadro, a estreia de um novo quadro, né, Rafa? É isso mesmo. Eu no Manhã Viva, na verdade, né? Eu no Manhã Viva. Você pode enviar suas fotos, a sua participação pelo seguinte WhatsApp, DDD 12 99 135 6611, tá bom? Vou repetir, 12 99 135 6611.
E você pode então mandar sua foto, não deixe de interagir conosco também por essa forma moderna, né, de interação, né? Isso mesmo, Você no Manhã Viva, um novo quadro do nosso programa. Eu espero você amanhã. Como superar os problemas da sua família? É às 9h40 pela TV Canção Nova. Tchau e até amanhã. Tchau. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.